Olá pessoal, sou o vereador Marquito, aqui de Florianópolis. Meu nome é Marcos José de Abreu, sou engenheiro agrônomo e mestre em agroecossistemas. E a compostagem, ela entrou na minha dinâmica de trabalho como esse esforço que nós fazemos para garantir a base da agroecologia e da agricultura urbana, que é ter o insumo, que é ter o composto orgânico, que é ter a terra boa para plantar alimento e para produzir alimentos e plantas na cidade. Então, acredito muito que sim, um primeiro passo importante para alcançar uma cidade lixo zero é iniciar com a compostagem. Por quê? Porque os resíduos orgânicos das cidades, que são os restos de comida, resíduos de podas, de jardinagem, de varrição, de limpeza, de roçagem, são resíduos que podem sim ser transformados em adubo e voltar para o seu ciclo de vida. Esses resíduos nas cidades em geral, eles estão em quase sempre, a metade do resíduo é composto por essa categoria, dos resíduos orgânicos. Também é importante destacar que algumas cidades ainda apresentam indústrias de alimentos ou agroindústrias, ou os resíduos agroindustriais, que se somam a esses resíduos orgânicos também. Então, para a gente pensar numa cidade rumo ao lixo zero, é pensar uma cidade que pensa e olha para ela de forma cíclica. Então, tudo aquilo que é descartado precisa entrar numa rota circular e cíclica e de retorno de nutrientes ou retorno para o solo, para a água e assim por diante. Então, pensar o tratamento de resíduos orgânicos através da compostagem, ou o destino dos resíduos orgânicos para a compostagem, é já pensar em retirar de um ciclo, de uma dinâmica linear para uma dinâmica cíclica, ou a metade dos resíduos de uma cidade, que são os resíduos orgânicos. E mais do que isso, dá um destino que vai promover a melhoria do solo, vai promover a permeabilidade de água no solo, vai promover, possibilitar a produção de alimentos, de plantas medicinais, de reflorestamento. Então não faz sentido nenhum pegar esse resíduo e dar outro destino que senão voltar para o seu ciclo da vida, retornando para o solo inclusive nitrogênio, fósforo, potássio, cromo, molibdênio, micro e macronutrientes. Além disso, quando a gente tira o resíduo do lixo misturado, quando a gente tira o resíduo orgânico do lixo misturado, a gente deixa apenas no resíduo orgânico os materiais secos. Então a gente deixa lá os resíduos recicláveis, secos, e os rejeitos. E é muito mais fácil separar um resíduo reciclável, seco, quando não tem um orgânico misturado. Então separar, valorizar a fração orgânica e garantir que esse resíduo vai para a compostagem é iniciar um processo de muito sucesso, porque o que vai sobrar vai ser resíduos secos, com facilidade de separação para os recicláveis. Então, iniciar o processo de uma cidade lixo zero com a compostagem é já propor, no mínimo, uma separação básica em 3 frações: resíduos orgânicos compostáveis, resíduos secos recicláveis e o rejeito. E os resíduos especiais, obviamente. Mas essa separação em 3 frações já é o início de qualquer trabalho para uma cidade. Mas isso só se faz quando a gente tem um olhar para o resíduo orgânico de valorização. Então esse olhar agroecológico, sistêmico, de reconstrução dos ciclos, ele é fundamental. Porque muitas vezes a gente vê a separação de resíduos comuns falando plástico, vidro, metal, papel, orgânico. Ou plástico, vidro, metal, papel, rejeito. Então, em geral, tem-se uma confusão muito grande de olhar para o resíduo orgânico como se fosse um rejeito, como se fosse um resíduo, um problema. Mas ele é a grande porta de entrada por uma separação de resíduos, por uma gestão ou gerenciamento de resíduos sólidos baseado em lixo zero, das mais eficientes que a gente possa ter. Porque ele tem interesse, ele é um recurso, ele é matéria-prima para a agricultura e para a agricultura ecológica. Então não faz sentido nenhum a gente dar outro destino para esse resíduo que não seja retornar para o seu ciclo de nutrientes, ciclo da água e ciclo da vida. Então queria deixar essa mensagem, e com esse trabalho histórico a gente tem aproveitado aqui no município de Florianópolis uma lei da nossa autoria, que é a primeira lei do Brasil
de compostagem, né? A nossa lei é uma referência, muitos municípios e até estados estão agora copiando ou adequando a lei que nós aprovamos aqui para os seus municípios, e essa lei também está sendo implementada. Na lei, a gente fala, olha, para a gente alcançar uma cidade que pense em ter 100% do seu resíduo orgânico compostado, a gente precisa conciliar as tipologias de compostagem. Então a gente tem que incentivar a compostagem doméstica, a compostagem na escola, a compostagem nos equipamentos públicos, as compostagens comunitárias, né? Grupos comunitários que se organizam para fazer compostagem no próprio bairro, as compostagens industriais e comerciais. Então esse conjunto de tipologias ou tipos de compostagem precisa conviver. A gente também precisa desapegar ou não defender apenas um método, mas os métodos eles também fazem da diversidade das formas de tratamento do resíduo orgânico. Então todos os métodos, desde que eles sejam feitos adequadamente e com responsabilidade, eles também servem. E a gente aponta mais na nossa lei, que é falar, para começar um projeto desse, a gente pode começar pelos resíduos mais fáceis de coletar, que são os resíduos de poda, jardinagem, resíduos de verdes, de roçado das cidades. Depois, os resíduos de grandes geradores, supermercados, restaurantes, lanchonetes, centros de distribuição de alimentos. Depois os resíduos de forma comunitária, nas comunidades, bairros, condomínios, loteamentos. E os resíduos individuais, que são os residenciais. Essa é a forma com que a gente mostrou para a sociedade e conseguiu aprovar na Câmara de Vereadores de Florianópolis a lei da compostagem, uma lei inédita